anual de investimento. Professor, não ficou muito claro, então eu vou usar uma técnica de administração. Tá? A administração nada mais é que um ciclo, né? Ele é um ciclo, né? Todos os anos, ó, é um ciclo, né? Tá? Então vou usar aqui, ó, só para exemplificar, eu sei que não é aqui, ó, o P. Então nós temos aqui, ó, PDCA. O que é o PDCA, né? Aqui, ó, no caso aqui, ó, é o PPA, é a LDO, a LOA, tá? A execução, tá aqui, P, planejar. Depois que você planeja, você vai do, que é o quê? Executar. Você executa o que foi planejado, né? O que é a avaliação? É você comparar, tá, o que foi planejado. Vamos supor, você planejou aqui, ó, resultado, ó, 100 ações, só que você executou 80. O que o seu controle, ó, você teve o quê? Ó, menos 20 de execução. Então, o controle vai falar aqui, ó, por que você teve esses menos 20. Esse aqui vai ser um sumo para o novo planejamento. Ó. É o ciclo de um ano. Tá? Então, assim que funciona. Essa atividade do controle está aqui. Essa atividade. E ali ele quis colocar alguns requisitos pontuais do controle a ser exercido. Ferramenta de administração, sendo aí formalizada em lei. Ok? Vamos lá. 14º. Compete às secretarias de Estado controlar a execução dos programas de trabalho e a observância das normas que regem a atividade específica de cada órgão ou entidade subordinadas ou vinculadas à administração direta ou indireta. Parágrafo único. O regulamento disporá sobre diversos níveis de controle interno. Então, a gente vai ter vários níveis de controle interno. Já falei para você 2 níveis. A gestão central do controle interno fica a cargo da Controladoria Geral do Estado, CGE, e cada unidade, cada secretaria tem um controle interno. Então é o seguinte, quem que deve executar o controle? Claro, cada secretaria. Cada secretaria vai ter sua unidade de controle interno, vai ter seus parâmetros, vai ter suas práticas de controle. Sobre normas de quem? Lá da Controladoria Geral do Estado. E, finalmente, nós temos aqui um outro título que é da supervisão. Aqui é supervisão de supervisionar. Vamos lá. Todos os órgãos do Poder Executivo ficarão sujeitos à supervisão do secretário de Estado competente, exceto os submetidos à supervisão direta do governador do Estado. Então é o seguinte, o que acontece? Quem que é o responsável pela supervisão? Inclusive, isso dá muito problema na Justiça. Então, eu sou o secretário de Estado da minha pasta. Então é o seguinte, todas as atividades da minha pasta, da minha secretaria, na qual eu estou como secretário, eu tenho a responsabilidade da supervisão. O cara não pode alegar que não sabe. Supervisão significa dizer que você está no topo da hierarquia. Professor, e essa história do governador? Cara, quem que vai supervisionar os secretários? O governador do Estado. Que ele está, ó, é uma supervisão direta. Então, os secretários, um exemplo, né, um dos produtos que está aqui é direta. Quem exerce a supervisão direta dos secretários é o governador do Estado. Tá? Parágrafo 1º. O secretário de Estado é responsável perante o governador pela supervisão dos órgãos enquadrados na respectiva área de competência. A supervisão do secretário de Estado exerce-se-á por intermédio de orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados vinculados à secretaria. Ok. 10º. Nós estamos falando que é da supervisão. Da supervisão que trata o artigo anterior terá como os objetivos principais a administração direta. O que faz parte da administração direta? Aí esse conceito ajuda muito. Se você tiver a oportunidade de ler a Lei Complementar 566, tá, de Mato Grosso, lá diz todos os órgãos da administração direta. Ou seja, eu sou secretário de Estado. Então, o que eu tenho que supervisionar na administração direta? Ó, tem que assegurar a observância das normas legais. Olha a atribuição do cara, né? Promover a execução dos programas de governo. Pôr em prática os princípios fundamentais contidos nesta lei, coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar a sua atuação com as outras áreas, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos
e das chefias supervisionadas, fortalecer o sistema de mérito, fiscalizar a arrecadação e a aplicação de bens e valores públicos, acompanhar os custos globais dos programas setoriais de governo com o objetivo de obter prestação econômica de serviços, fornecer ao órgão competente os elementos necessários à prestação de contas do exercício financeiro, transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização deste, informes relativos à administração financeira e patrimonial dos órgãos da Secretaria, fazer cumprir a política salarial única prevista na Carta Estadual e a sua regulamentação. Ou seja, o que cabe ao secretário de Estado aí no exercício do papel de supervisionar. Está aqui. Né? E na administração indireta? Indireta são outros órgãos, não é? Órgãos com outra personalidade jurídica. Olha só, assegurar, por exemplo, Metamate, o presidente da Metamate vai ter que fazer esse cara aqui, ó. Assegurar a realização dos objetivos legais da entidade supervisionada, tá? Ou seja, essa entidade aí é uma pessoa, terceira pessoa jurídica, garantir a eficiência administrativa, bem como harmônica com a programação do governo, assegurar a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade, fazer cumprir a política salarial única prevista na Carta Estadual de sua regulamentação. Parágrafo único, vem comigo aqui. A supervisão, sem prejuízo das disposições legais ou estatutárias aplicáveis às entidades, exercerão mediante a adoção das seguintes medidas. Então, aqui são várias medidas aqui que o cara vai ter que cumprir. Vem comigo aqui, ó. Aprovação anual. Olha só, texto ilegível do Diário Oficial do Estado. Né? Aprovação geral, programa e programação financeira da entidade. Provimento. O que é provimento, Carol? É o provimento que você está querendo. O que é provimento? Você está, vou dar provimento para o aprovado. O cara passa no concurso público, o concurso homologado. Quem que faz a nomeação é o governador. Do governador para quê? Para ocorrer o provimento, que é a ocupação do cargo público. Ó. Quem que faz o provimento? Ó, governador do Estado. Então, ele que nomeia as pessoas. Olha aqui, essa lei que diz isso. Tá? Por exemplo, na União, o provimento é feito por cada ministro do Estado. Né? Na nossa lei, não. É só o governador. Provimento de quem? Ó, dos cargos de direção e assessoramento, ou seja, comissão, né, cargo de comissão, quando se tratar de autarquia e fundação, ok? Porque a autarquia e a fundação, né? É o que está aqui para você, o provimento da administração direta, representação do governo estadual pelo titular do órgão de supervisão e controle nas assembleias e colegiados da administração e controle pela entidade, liberação pelo órgão de competente de recursos estaduais a serem aplicados pela entidade, recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações que permitam acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento do programa e da programação financeira aprovados pelo governo, fixação em nível compatível com os critérios de operação econômica das despesas com pessoal e custeio, fixação de critérios para gastos com publicidade, divulgação e realização de auditoria. Né? Então, está aqui para vocês. Né? E aí, professor, cara, eu digo para vocês, olha, por que cobrou esse assunto aí na prova? Né? Mas vamos continuar. Está na prova, está no edital, a gente tem que estudar. Terminamos a parte de supervisão. Tá? Então, na supervisão, o legislador quis deixar claro alguns pontos que o secretário de Estado deverá observar no exercício da sua função. Outro título, que é da descentralização, desconcentração e delegação de competência. Vamos fazer um comentário geral para vocês. Descentralização é diferente de desconcentração. Eu quero exemplos, professor, de descentralização. Tudo bem. Vamos supor. Tá, tudo bem. A saúde do servidor público, antigamente, era feita pela Secretaria de Administração. Uma superintendência. Está lá, uma superintendência que faz parte do quê? Da administração direta. O governador desejou o quê? Criar um órgão com maior autonomia administrativa, financeira,
para cuidar desse produto. O que ele fez? Ele criou uma nova pessoa jurídica. Criou o quê? Criou lá uma autarquia chamada MT Saúde. Então, MT Saúde é uma autarquia que cuida da saúde de quem? Dos servidores públicos estaduais. Então, é uma outra pessoa jurídica. Há o fenômeno de criação de um outro CNPJ específico. Ó. Então, a descentralização, tá? Pode ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia ou uma fundação. Tá? Então, está aqui. É uma nova pessoa jurídica. E a desconcentração, eu vou dar um exemplo para você. Politec, olha aí, ó, Politec. Antes, a Politec era uma superintendência da Secretaria de Segurança Pública. Teve um órgão de desconcentração, tá, que tirou esse cara aqui e criou a Politec, que hoje tem um cara o quê? Tem um diretor-geral. Antes tinha o quê? Um superintendente, que era vinculado diretamente lá ao secretário de Estado. Então, não criou-se uma nova pessoa jurídica. Professor, outros órgãos desconcentrados, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, são o quê? São outros órgãos desconcentrados. Hemocentro é um órgão desconcentrado. Os hospitais regionais também são órgãos o quê? Desconcentrados, ou seja, estão ainda vinculados e subordinados ainda à administração direta, mas têm uma autonomia relativa. Por isso que faz isso. Há uma especialização. Tanto a descentralização quanto a desconcentração, há essa especialização. Só que a descentralização é uma criação de uma nova pessoa jurídica. E na desconcentração, não. Tá? Delegação de competência. Você viu que o secretário de Estado tem muitas competências, principalmente de supervisão. Então, ele pode delegar alguma dessas funções para outras pessoas para auxiliá-lo. Por exemplo, cabe ao secretário de Estado, segundo a lei 566, a capacidade de quê? De ordenar despesa, assinar o cheque. O que acontece? Na secretaria tem muitas diárias, porque o Estado nosso é gigantesco, tem que deslocar as equipes para diversas regiões do Estado, tem que assinar as diárias, prestação de conta, tudo. Então, ele pega um servidor de sua confiança e delega para ele essa função que é dele. Só que ele é responsável por ela, vai delegar a execução, não a responsabilização. Primeiro capítulo fala da descentralização. A descentralização da administração poderá consistir na transferência de atividade da administração direta, sempre da direta, para a indireta. O que é indireta? 4 pessoas. Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e fundações, ou vice-versa. Pronto, está aí. Descentralização da administração direta para a administração indireta ou vice-versa, far-se-á de acordo com a legislação específica. Depende de autorização ou criação de lei. Né? A autarquia é criada por lei. Né? Empresa pública é autorizada por lei. Por exemplo, isso está lá no artigo 37 da Constituição Federal. A descentralização para o setor aprovado operar-se-á mediante contratos, concessões ou permissões nos termos da legislação específica, sem prejuízo das atribuições do Poder Legislativo. Como é lei, ele já traz todas essas partes aí, partes contratuais previstas. Artigo 18, vem comigo aqui. A execução de programas estaduais de caráter nitidamente regional ou local poderá ser delegada no todo ou em parte, mediante convênio aos órgãos municipais incumbidos de serviços correspondentes. Né? Por exemplo, para vocês aqui, tá? Nós temos, isso acontece muito na Secretaria de Saúde, tá? De Saúde. Existe também na SEDUC também, olha só, na saúde. Tem muitas atividades de saúde, tá? que eram de responsabilidade do Estado, delega para quem? Para o município, por exemplo, Pronto-Socorro de Cuiabá, que recebe verba do Estado de Mato Grosso por causa disso aqui, da delegação da execução. Então, é feito um convênio para realizar esse tipo de ação. A execução de programas descentralizados será garantido, descentralizados, está na administração pública indireta,
será garantido por meio de mecanismos que assegurem a capacidade administrativa de utilização dos recursos materiais locais e regionais, visando reduzir os níveis de disparidade regional. Ok. Então, isso aqui fala sobre a descentralização. Agora é desconcentração. Não há a criação de uma nova pessoa jurídica. Fica dentro da administração direta. A desconcentração da administração consiste na instituição de órgãos cujas características exigem organização e funcionamento peculiares e tratamento diverso do aplicado aos demais órgãos da administração indireta. A administração indireta é esse cara aqui, diverso. É o quê? A descentralização. 4 tipos, já expliquei para vocês, né? O outro não. Diverso. Na administração direta, cria-se uma nova pessoa jurídica. Aqui não cria-se. Aqui passa da mesma secretaria. Exemplo desses órgãos especializados desconcentrados: Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Politec, Corpo de Bombeiros Militar. São todos órgãos desconcentrados da administração pública. Parágrafo único. Os órgãos que se refere este artigo terão denominação genérica de órgãos autônomos, Polícia Judiciária Civil, em regime especial e autonomia relativa. Está aqui, ó. Eles querem isso, autonomia relativa. Professor, você colocou lá o exemplo da Politec, tudo bem. Antes era uma superintendência. Quem que era o ordenador de despesa da Politec? Era o secretário de Estado, que delegava sempre para o secretário adjunto dele de administração, de gestão. Está lá. Está lá. A partir do momento que a Politec passou a ser um órgão desconcentrado, ele adquiriu o quê? A autonomia relativa. Agora, o ordenador de despesa, estou colocando 2 exemplos, vai ser quem? O diretor-geral da Politec. Pronto, está aí para vocês. Tá? Por isso. Ou seja, ninguém mexe no seu orçamento mais, cara. Ele vai especializar. Você é a favor? Com certeza. Né? Com certeza. E outra coisa, você criando órgãos desconcentrados, você afasta de uma certa forma o quê? Você afasta, de certa forma, a questão política. Né? A instituição de órgãos desconcentrados compreende a distribuição interna de competência decisória aos órgãos já... A instituição de órgãos desconcentrados, por exemplo, Politec, o exemplo, compreende a distribuição interna de competência. Ou seja, aquelas competências que eram do secretário de Estado passa a ser para esse órgão desconcentrado, dos órgãos já existentes, distinguindo-se os níveis de direção e execução, podendo ser estabelecido por a grau, quando distribuição da competência decisória obedecer padrões hierárquicos, né? Então, tudo isso aqui vai na lei para o cara. Por matéria, em razão da natureza da atividade fim. Por exemplo, isso aqui aconteceu. Politec, matéria. Polícia técnica, então, uma matéria. Ficou tudo lá. Natureza, Polícia Civil, está aqui. Polícia Militar, é outra matéria. Né? Então, normalmente, o item B, que é o critério para se desconcentrar. Tá? E agora, professor? Agora vamos falar de outro instituto muito importante, que é a delegação de competência. Professor, o que é essa competência? Eu sou um agente público, eu sou um secretário, eu ocupo o cargo de secretário, eu estou secretário naquele momento. Então, a lei diz que eu tenho 300 competências a serem cumpridas por mim, porque eu ocupo aquele cargo. 300 competências. Eu sou uma pessoa só tenho essas 2 mãos, tenho os 10 dedos. Mas é pouco. Só que eu tenho obrigação de fazer. Então, o legislador, o direito administrativo em si, criou esse instituto maravilhoso chamado de delegação de competência. Então, eu vou delegar para o sujeito lá parte dessa minha atribuição da minha competência para ele executar. Então, ele executa lá, mas aí eu ainda sou o responsável por ele. Cara, se não fosse isso, a máquina travava. O cara ia assinar papel o dia inteiro. Cara, eu tive uma experiência aí, quando eu fui o treinador de despesa, eu ia no sábado. Só para assinar papel. Papo sério com vocês. Pilhas e pilhas.
A delegação de competência far-se-á entre níveis hierárquicos da mesma entidade ou órgão público e deverá ser utilizado como instrumento de descentralização administrativa. Ó, descentralização administrativa. Isso aqui é questão de prova, talvez não caia no seu concurso, mas é importante. Ó, visando assegurar a eficiência e eficácia das decisões. Eficiência, fazer mais com menos, eficácia, atingir os objetivos. Eu tenho 300 competências, mas eu não consigo estar lá naquele local. Então, eu delego uma pessoa para estar lá no meu lugar, para fazer acontecer, para ter eficiência, eficácia e resultado. Isso que é a delegação de competência. 23. Observadas as normas constitucionais e infraconstitucionais, é facultado ao governador, ao secretário de Estado, às autoridades da administração estadual, em geral, a delegação de competência aos subordinados, imediatos e dirigentes de órgãos e entidades, para a prática de atos administrativos conforme dispuser em regimento interno. Então, regulamento é regimento interno, vai detalhar o que pode ser delegado. Tem algumas coisas que são indelegáveis. Parágrafo 1º. Então, agora vai falar do ato. Tá? O ato de delegação na forma de decreto ou portaria. Se for governador, ele vai delegar através de decreto. Se for um secretário, ele vai delegar através de portaria. Indicará com precisão a autoridade delegante. Tá? A autoridade delegante, eu, secretário, estou delegando. Tá? A autoridade delegada é o cara que vai receber essa competência, coitado. E as atribuições a quem e por quanto tempo delega. Então, está aqui para vocês. Né? Ele quis o quê? O legislador quis detalhar a forma como vai ocorrer essa delegação. Fim do prazo fixado no ato respectivo, extingue-se a delegação de competência de forma automática. E, finalmente, o disposto neste artigo não legitima os atos praticados em desacordo com a legislação em vigor, nem exonera a responsabilidade dos infratores. Né? Então, está aqui para vocês. Ou seja, se o cara lá que recebeu lá a delegação aprontar, o cara que aprontou e quem delegou vai responder por isso, vem responsabilidade e ele pode cumprir a regra geral. Vamos lá? Título 7º, né, que dá disposições referentes ao pessoal civil, lembrando para vocês que a parte de legislação civil do Estado de Mato Grosso está consagrado na Lei Complementar 90, né? 04 de 1990. Inclusive, nós temos essa aula gravada aí para vocês, aí, item a item. Né? O regime jurídico de servidores da administração direta, autárquica e fundacional será de direito público administrativo. É regime jurídico previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Mato Grosso, sendo vedada a contratação de qualquer outro regime. Então, ou seja, esse cara aqui está falando que é o quê? Estatutário. Tá? Estatutário. Então, estatutário que está consagrado na Lei Complementar 04. O ingresso de pessoal nos órgãos de entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, que é chamada administração pública direta, de direito público, far-se-á sempre mediante prévia habilitação em concurso público de provas ou provas de títulos, sendo nulas, e de pleno direito as nomeações, admissões ou contratações que se realizarem em desacordo com o disposto neste artigo, salvo nos casos de provimento de cargos comissionados e os provimentos temporários nos termos do artigo tal, da Lei Complementar 04. Ou seja, resumindo a ópera, o provimento dar-se-á através de concurso público, exceto os cargos de livre nomeação e exoneração, que são os cargos comissionados, e aqueles casos de extrema necessidade e urgência, chamados contratos temporários, que na SEDUC que mais tem esse cara aí. Tá? Já estudamos isso em outras leis, eu estou só reforçando. O dirigente do órgão ou entidade que nomear, admitir ou contratar sob qualquer modalidade servidor em desacordo com o disposto neste artigo, responderá civilmente pelos danos decorrentes e sem prejuízo às outras penalidades cabíveis. Ou seja, está responsabilizando o secretário de Estado que tem a supervisão na mão dele. O Ministério Público deverá propor ações judiciais cabíveis e qualquer cidadão poderá propor ação popular, objetivando a declaração de nulidade de nomeação, admissão ou contratação de servidor infringentes neste artigo. Então, sim, o cara quer garantir o quê? O concurso público, né? Então, o cara não pode. Se o cara for,
o secretário que foi causador disso, ele vai responder. E aqui está obrigando o Ministério Público a fazer a devida ação penal legal compatível ao cargo. E, além disso, facultando a nós, povo, se a gente descobrir, a gente propor uma ação pública civil para denunciar e ser julgado pelo Ministério, pelo Poder Judiciário. Dependerá de lei a criação de cargos. Olha aí. Então, criação, cargos, lei. Fixação, majoração, RGA, majoração, depende de lei. De vencimentos e vantagens pecuniárias, dinheiro, né, da administração direta, autárquica e fundacional. Por isso que tem que ter sempre lei. Artigo 28. O Poder Executivo promoverá a revisão da legislação e das normas regulamentares relativas ao pessoal civil com os seguintes objetivos básicos. Ou seja, o Poder Executivo, tá? No caso o governador, ele vai ter que estar fazendo sempre o quê? Ajuste na legislação de pessoal. Vamos lá. Revisão da lotação de pessoal, com a fixação do número de servidores, que é o quadro pessoal, por órgão, por categoria funcional, ok? Verificação permanente da quantidade de pessoal para a plena utilização dos recursos humanos, verificação e dignificação da função pública e do servidor público, aumento da produtividade e, finalmente, profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Tem mais? Tem. Fortalecimento do sistema de mérito para o ingresso da função pública. Ou seja, todos aqui são o quê? A lei está dando, né, para o Poder Executivo, no caso o governador, fazer a gestão do seu quadro de pessoal. Professor, tem que ter lei? Tem que ter lei. Por quê? Porque aqui é administração pública. Lembra do princípio da legalidade? Ele tem que fazer tudo isso mediante lei. E a lei está autorizando que ele pode alterar a lei para fazer cumprir isso. Vamos lá. 29, questão de prova. Atenção. O regime de trabalho dos servidores civis será de 6 horas diárias, executando-se em um só turno. Pronto, né? Lá no idos de 1990, então, carga horária eram 6 horas. Isso aqui é a lei geral, tá? 6 horas. Inclusive, a LC 04 fala que 6 horas. Então, nós temos aqui, a LC 13 e a LC 04 falam de 6 horas. Só que essas duas leis são gerais. E nós temos, salvo engano, mais ou menos 28 carreiras no Estado. Por exemplo, a minha carreira, ex-carreira de gestor governamental, lá na minha, que é o quê? São leis específicas, eram 8 horas. Então, nessas 28 carreiras, se caso eles definirem qual que é o regime de trabalho e a carga horária, prevalece o específico sobre o geral. Então, lá há um padrão de 8 horas semanais, aí 40 horas, 8 horas diárias e 40 horas semanais. Então, isso aqui diz isso aqui. Bacana? Então, está aí para vocês aí. Facinho, né? 10, né? Parágrafo único. O regime de tempo integral será regulamentado pelo governador do Estado, guardados os seguintes requisitos. Ou seja, vem cá, Secretaria de Estado de Educação. Tem isso? Tem. Saúde? Tem. Carga horária, 6 horas. Está aqui, 6 horas lá, ok. Só que quando vai trabalhar no órgão central, existe a possibilidade de trabalhar 8 horas. Né? Então, você vai ter um acréscimo por isso. E tem que obedecer essas regras. Necessidade do órgão, seguintes requisitos. Eu quero só 6, eu quero para 8. Tem que ter necessidade do órgão, senão você não pode. Tem que ter vontade do órgão. Opção formalizada para o servidor. Não, eu quero passar de 6 para 8 horas. Atribuições e gratificações para servidores que exerçam tempo integral será definida de acordo com a variação do aumento da respectiva carga horária em percentual incidente sobre os vencimentos. Você ganha mais por isso. Né? Vamos lá, terminando. Capítulo 8º. Das diretrizes administrativas, capítulo 1º da administração em geral. Agora, aqui são o quê? São assuntos gerais para toda a administração pública. Primeiro, a administração estadual, na esfera do Poder Executivo, deverá ajustar-se às disposições da presente lei, em especial as diretrizes, princípios e fundamentos mencionados no seu título. Né? 31. As diretrizes básicas da administração são racionalização e contenção dos gastos públicos através de, ou seja, que é a eficiência, racionalizar
gastar mais com menos, conter o desperdício através de quê? Implantação do cadastro do servidor ativo e inativo, isso já foi feito há muitos anos. Racionalização do controle dos servidores da administração estadual, inclusive os ativos e pensionistas. Né? Lembra-se no lapso temporal da lei. Isso aqui é uma lei de 92. Tá? Nós começamos com um novo marco. Depois de 1990, principalmente 2000, o Estado evoluiu bastante nessas diretrizes básicas da administração. Utilização de controle interno, antes era auditoria, agora controladoria, através de auditoria nas áreas de pessoal, material, aplicação de recursos públicos, padronização e especificações do material utilizado para o setor público, implantação do cadastro geral de material permanente e cadastro geral dos bens imóveis e imóveis do Estado. Tá? 2. Implantação de uma nova política de recursos humanos. Né? Nova política de recursos humanos, né? 1992, essa política não é mais nova hoje. Essa política já foi ultrapassada, com certeza. Inclusive, trocamos o quê? De sistema para gerenciar o pessoal. Né? A. Revitalização da escola de serviço público para implantação, treinamento e desenvolvimento do servidor. Política de ascensão funcional periódica como estímulo permanente ao servidor, promoção e progressão. Revisão e consolidação progressista das normas estatutárias e da legislação orgânica das autarquias e fundações. Padronização guardadas as respectivas peculiaridades dos planos de cargos e carreiras e salários da administração direta, autárquica fundacional do Estado na esfera do Poder Executivo. Né? Isso aqui, em 1992, quando foi editado, não tinha plano de carreiras. Hoje são mais ou menos 28 aqui no Estado, então foi cumprido, com certeza. 3. Racionalização da estrutura organizacional. Tá? Quais são as diretrizes? Verificação de superposição de atividades administrativas para efeito de fusão, transformação e extinção de órgãos estatais. Aqui são de gerências, coordenadores, né? Coordenadorias. Instituições de novas espécies de órgãos dotados de autonomia administrativa e financeira com adequada flexibilidade da ação gerencial. Principalmente, pode anotar aqui, órgãos desconcentrados, desburocratização e racionalização dos serviços dos procedimentos do setor público. Olha só, quase aí, 25 anos aí, os caras já falando de desburocratização. Implantação do mecanismos eficientes de acompanhamento e controle de produtos e atividades estatais e criação de critérios determinados das lotações dos órgãos de atividade meia e atividade fim do Estado. Artigo 32 vai falar regras gerais sobre a edição dos atos administrativos. Os atos administrativos unilaterais, uma só vontade, bilaterais, duas vontades, né, deverão ser elaborados com a indicação do dispositivo legal. Olha, legalidade, né? Ou seja, todos os atos têm que ter o dispositivo legal. Qual o dispositivo da lei? Autorizados da sua expedição. A validade e eficácia dos atos administrativos unilaterais unilaterais de efeitos externos e dos bilaterais depende de sua publicação no órgão oficial do Estado. Ou seja, os atos têm que ser publicados, né? Parágrafo 2º. Os contratos, os convênios e os acordos administrativos, bem como as suas respectivas alterações, poderão ser publicados com extratos com indicação resumida dos elementos indispensáveis à sua validade. Vamos lá. Terminando, né? Vamos aí na reta final. Da administração financeira, da contabilidade e da auditoria, que são produtos específicos do Estado, né? A administração financeira é contabilidade e hoje responsabilidade, e na época também, da Cefaz, Auditoria, Controladoria Geral do Estado. As diretrizes básicas da administração financeira e contábil do Estado, através do seu órgão próprio, Cefaz, são as seguintes, né? Como que esses órgãos vão ter que atuar? Gerenciamento dos recursos financeiros do Estado e a sua respectiva contabilização. Então, tudo é contabilizado. Elaboração do programa programação financeira do Estado, elaboração da prestação de contas anual do governador do Estado, a ser submetida após o parecer prévio do Tribunal de Contas à Assembleia Legislativa. Esse item 3